Olá, tudo bem? Estamos de volta com os nossos vídeos tratando de matéria de direito do trabalho, direito previdenciário e norma de segurança do trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de reabrir um processo, de reabrir uma discussão judicial de um processo previdenciário após o trânsito em julgado. Inicialmente, eu explico para você o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando se propõe uma demanda judicial, se ingressa com um processo e esse processo ele finaliza, ou seja, chega a um determinado ponto que não é possível fazer qualquer recurso, esgotou toda a possibilidade dessa discussão e aí é certificado o trânsito em julgado, que quer dizer que você não poderá mais dar continuidade a esse processo. E quando há o trânsito em julgado, quando essa discussão é tratada, é encerrada, se você for repetir essa ação, se você for novamente discutir isso, ocorre no que se chama coisa julgada, então em tese não seria possível. Existe, na verdade, na legislação a possibilidade de você entrar com ação rescisória em casos muito específicos tratados na lei, para tentar rescindir, para tentar discutir esse julgado em situações muito específicas. Contudo, não é o objetivo desse pequeno vídeo. Aqui nós vamos tratar de um processo previdenciário, na questão previdenciária, quando esse processo, você ingressa, você faz essa discussão, ele é encerrado e o tribunal tem um determinado entendimento. Digamos que daqui a um tempo o tribunal mude esse entendimento, ou seja, a interpretação do tribunal sobre aquele assunto alterou, houve uma mudança de entendimento. É possível você ingressar com um processo judicial novamente para discutir essa questão, tratando em matéria previdenciária? Em tese, o entendimento sempre que você não poderia rediscutir, sob pena de ter o processo extinto pela aplicação da coisa julgada, ou seja, aquela questão já foi tratada. Tratando um caso específico previdenciário, um segurado entra com ação judicial para discutir tempo especial, ou seja, exposição a agentes agressivos, e aí ele entra com ação em face do INSS para considerar determinado período como tempo especial. É realizado prova, é realizado perícia, e mesmo tendo demonstrado determinada exposição, o tribunal fixa o entendimento que aquele agente para aquela determinada situação não seria considerado especial. Esse processo vai até o final, você recorre, depois perdeu. Passou 2 anos depois, o tribunal muda o entendimento quanto àquela questão específica. Então, você poderia rediscutir isso. Então, em tese, não seria possível. É claro que há algumas exceções que nós temos tentado trabalhar nesse sentido, demonstrar quando tem uma prova nova, quando tem uma questão muito específica. Alguns casos são aceitos, outros não. Então, depende muito de caso a caso, depende muito de cada entendimento judicial. Contudo, tem uma questão bem interessante que o STJ começou a julgar um recurso especial nesse sentido. Então, teve o recurso especial de número 21.66.724, né, que teve o julgamento interrompido em março, quando um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça pediu vistas. O interessante é que no voto da relatora, a ministra Nancy, ela determina o afastamento de uma súmula, inclusive, né, do STF, no sentido de que se já transitou em julgado não caberia essa discussão. Contudo, ela faz uma interpretação muito interessante nesse sentido, ou seja, apontando, nos trazendo um caminho, se houver uma mudança de entendimento de um tribunal, de uma corte superior, sobre determinado assunto, em tese, possibilitaria a rediscussão novamente. Então, isso é algo, penso eu, importante e que nos leva para, se for confirmado, claro que ainda esse processo está suspenso, né? Mas se os demais ministros seguirem o entendimento da relatora, cria a possibilidade de rediscutir novamente uma discussão judicial, um processo previdenciário, mesmo que tenha se dado o trânsito em julgado. Isso é uma boa, porque nós temos muitos casos, por exemplo, principalmente quando se fala de insalubridade, quando se fala de periculosidade para contar tempo especial em matéria de direito previdenciário, ou seja, o tribunal em muitos casos mudou o entendimento. Então, se mudou, só que muitas vezes nós não conseguimos ingressar, rediscutir essa questão, porque já foi tratado em um outro processo, já transitado em julgado. Então, em resumo, surge a possibilidade de rediscutir
uma questão que já foi tratada no processo judicial anterior, que foi improcedente esse processo, quando o tribunal tem uma mudança de entendimento. É isso que se trata nesse recurso especial em matéria previdenciária que está sendo analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda sem data de julgamento definitivo. Um forte abraço, se inscreva no meu canal.